Van, por favor, se pudesse compartilhar para a gente como é que você pegou o tema da sua IC, como é que foi essa escolha, o tema das suas duas ICs, né? Traduzindo. Eu sinceramente, na Poli, principalmente ali o pessoal do diretório, eles fazem muito incentivos para você fazer IC. Se não me engano, acho que tem um manual da IC e tudo mais. Tem diversas reuniões, assim como essa, que eles vão incentivando você a fazer IC, mas eu acabei não utilizando dos incentivos. Foi algo muito desproposital, então, tipo, nas minhas duas ICs, então, tipo, eu fiz uma IC de segurança em instalações elétricas de ocupações no centro da cidade de São Paulo. Então, nessa, o professor responsável, ele basicamente ele mandou um e-mail para todos os alunos do curso, falando com quem era interessado. Daí ele marcou uma reunião e simplesmente começou ali. Começou com bastante pessoas e acabou ficando só eu. Então, é, enfim. E a outra IC eu acabei indo numa optativa. Eu acabei no bem na optativa e o professor ele me convidou para trabalhar com ele. E eu acabei ficando 1 ano e meio trabalhando com ele e foi bem legal. Foi o professor Jorge Risco, não sei se vocês conhecem. Mas é isso, pessoal. Eu acabei sendo bem desproposital, assim, não cheguei a procurar. Eu sempre quis, mas às vezes eu sentia, não sou um cara genial para isso. Mas acabou chegando as oportunidades, eu abracei e foi isso. Me ajudou demais, super recomendo quem pretende fazer. Massa, Ivan. Obrigado. E por último, Vu, e aí, como é que você escolheu o tema da sua IC? Bom, a minha experiência assim, de escolha também foi bem parecida com o do Ivano, foi bem uma escolha, assim, né? Então eu comecei como é que eu posso dizer? Eu comecei ajudando, assim, como voluntário, um projeto do hospitalar, quando começou a pandemia. Já estava um pouco avançado, conheci alguns amigos que estavam lá, eu achei legal e fui parar ali. Com o tempo, eu fui conhecendo os professores, aí tinha o professor Leopoldo, aqui da elétrica, aí tinha o professor Oswaldo, da mecânica, e tinha o professor Cardoso, que é diretor da Poli, e é também aqui da elétrica. Aí, como a gente tinha muito contato com o pessoal do hospital, do HU principalmente, tinha alguns projetos que era uma necessidade, assim, a gente viu uma necessidade, e começou uma IC. A primeira foi de um cicloergômetro, que é basicamente uma bicicleta, assim, para pacientes que estão acamados e com mobilidade reduzida. Então, essas pessoas têm dificuldade, assim, para se mover ou estão só inconscientes e, com o tempo, acaba tendo atrofia muscular nas pernas. Então, pensando nisso, tipo, o pessoal, fisioterapeutas, pegavam e ficavam fazendo manualmente na perna deles. Tipo, ficavam mexendo na perna deles manualmente. Essa não era a ideia. Então, a ideia foi fazer meio que uma bicicletinha com motor e fazer vários modos, automático, passivo e normal. Qual é a intenção? Tipo, por exemplo, se o paciente está melhor, você pode usar o modo passivo, modo ativo, no caso, o motor está ativo, e ele vai poder ir contra esse motor, contra o torque, para poder ver se ele está fazendo mais força, ver se tem melhorias. É um exemplo. E o outro projeto foi uma continuação, né, desse contato. Eles queriam que a gente fizesse outro projeto também. E então, a gente está bem focado em fisioterapia, por enquanto. E outro projeto seria de um treinador de marcha, que é tipo um andador, só que mais específico para, como é que eu posso dizer? Não é foco para adultos, mas o treinador de marcha é muito utilizado para pessoas principalmente crianças, com um tipo de, é que é meio feia a palavra, com problemas de mobilidade, geralmente, associados a neurotransmissores e tal. Bom, então, a intenção é melhorar, fazer várias coisas que não tem, principalmente no hospital. No hospital, muita coisa é importada. Então, a intenção é fazer algo mais barato, algo que dê para fazer aqui no Brasil. E também tem melhorias, por exemplo, de controle de queda, que não costuma ter, tipo, um controle para queda lateral, para trás. A pessoa só consegue ter um controle se ela cair para frente. Se ela desmaiar, quer dizer. Bom, mas foi assim, e dando mais uma explicada assim sobre o que eu faço. Legal, Vu, legal. Bem interessante aí essa
como você vê que a gente tem modos bem diferentes, né, de você conseguir a sua IC. E é sobre uma das coisas que eu acho mais importante no contato da IC é o orientador. Então eu queria, novamente, vou passar a palavra a todos, começando novamente pela Bárbara. Bárbara, como é que era a questão da relação com o seu orientador? Como é que, assim, que as pessoas acham que não tem que mandar um e-mail obrigatoriamente para eu começar a me IC, e também, assim, eu preciso sempre ser muito transparente. Como é que funciona essa relação do orientando com o orientador? Então, olha, eu tenho muito a dizer sobre. Eu acho que escolher o orientador é quase tão importante quanto escolher o tema da sua IC. Então, assim, é realmente pertinente. Então, assim, como eu escolhi o meu orientador? O meu orientador é o professor Fernando Landgraf. Ele foi chefe do departamento do PMT, ele foi diretor do IPT. Então, ele tinha, assim, muita experiência com pesquisa, por assim dizer, tá? E quando eu escolhi o orientador, além de escolher um professor que fosse assistencialista para me ajudar com as minhas dúvidas, então eu conheci o professor Landgraf, eu tive aula com ele, eu tirava dúvidas com ele, eu adorava a aula dele, era muito participativa. Então, eu realmente percebi que ele era uma pessoa muito solícita para me esclarecer as dúvidas, e eu acho que isso foi algo muito interessante do meu orientador, no caso. E, ao mesmo tempo, falando um pouco da minha experiência com ele, era algo que eu gostava muito. O meu professor, ele tinha muitos alunos de doutorado. Então, quem acabava me instruindo, às vezes, eram mais os alunos de doutorado do que o meu próprio professor específico. Então, eu acho que isso é uma realidade, assim, entre muita gente que faz IC. Eu tinha uma reunião semanal com ele, então, nessa reunião era o momento que eu trocava ideia com ele, falava o que eu tinha feito, tirava algumas dúvidas, mas quem me acompanhava mesmo, sempre, era um técnico de laboratório e um aluno de doutorado. O que foi incrível, de verdade, ter contato com mais pessoas dentro do meio da pesquisa, ele engrandece muito a sua experiência na pesquisa, tá? E o meu professor, ele também era muito tranquilo e flexível, e isso era algo que eu gostava bastante. Então, por exemplo, eu fazia o meu horário para vir até o laboratório, eu que escolhia de que hora eu ia ficar. Obviamente, eu tinha que cumprir as tarefas que ele estava propondo para mim, mas eu tinha muita liberdade de encaixar na minha rotina da forma que fosse mais adequada. Então, assim, o meu orientador, por exemplo, possibilitava isso para mim. Eu conheço outros orientadores que eles não são tão flexíveis assim, que você tem que ir no laboratório em determinado horário, porque é o horário que ele vai estar lá presente. Então, assim, depende, é muito diferente a forma com que cada orientador realmente escolhe como ajudar o aluno durante a pesquisa. Então, falando um pouco do meu, isso era algo que eu gostava bastante, assim, nele. Sobre como conseguir a IC. Assim, basicamente, o método mais lógico e, assim, o que mais funciona é você ir atrás de conversar com o professor. Então, assim, aconteceu, no meu caso, aconteceu durante uma aula que eu estava conversando com ele contou da linha de pesquisa, eu fiquei interessada. Depois, posteriormente, professor, queria tentar construir uma IC, alguma coisa do tipo. Mas tem outras formas também. Então, assim, às vezes pode ser uma indicação de outra pessoa, a pessoa te indica e aí, às vezes, o professor entra em contato com você, mas isso é muito mais raro, porque, assim, querendo ou não, o professor quer um aluno que tenha interesse. Então, ir atrás de conversar com o professor é mostrar que você tem interesse. E, assim, eu acho que, assim, às vezes o pessoal, por exemplo, eu, quando fui atrás disso, eu estava no primeiro ano da faculdade. Então, eu acho que eu era aí bichete, um pouco tímida, acho que muita gente acaba entrando e, às vezes, fica um pouco receoso de entrar na pesquisa, mas os professores, eles são muito legais quando você mostra interesse pelo trabalho deles. Então, assim, eu nunca vi alguém chegar no professor e perguntar da linha de pesquisa dele e o professor ser horrível, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito uma questão de diálogo aberto com o seu professor. Mas, por exemplo, Bolsa PUB, se o seu projeto de IC for da PUB, você não fala com o professor para conseguir ela. Você tem, assim, o sistema funciona mais ou menos assim. Um professor, ele vai inscrever um projeto de pesquisa na plataforma Atena da USP,
e vai solicitar a Bolsa PUB. No meio do ano, você vai lá no Júpiter, você vai ver todos os projetos disponíveis e você vai se inscrever. Depois que você se inscreve, fechou o processo, o professor vai olhar todos os alunos inscritos e vai escolher um. Só que aí é um segundo momento, que é o que eu te falo. Quando o professor pega aquela lista de alunos inscritos, ele muito provavelmente vai escolher um aluno que ele já tenha contato, um aluno que ele saiba que já foi atrás. Então, mesmo assim, é aconselhável você mandar um e-mail para o seu professor ou esbarrar com ele aí no departamento e conversar com ele, tá bom? Assim, é algo bem legal. E conversar com pessoas do seu curso, assim, geralmente tem uns grupos das engenharias, se você manda mensagem, assim, alguém já fez IC com o professor X, aí você consegue entrar em contato com essa pessoa, ver como o professor ver se ele é legal, se ele é tranquilo, flexível, ou se ele é mais rígido, e aí depende da forma com que você trabalha melhor, entendeu? E eu acho que é basicamente isso, assim, a minha experiência com o professor, a última coisa que o Lulinha perguntou sobre a questão de honestidade com ele, é extremamente necessário. É como, assim, o professor, ele não tá lá pra, pelo menos é o que eu sentia na minha IC. Eu nunca senti que o meu professor tava lá pra mandar em mim. Era como se a gente estivesse indo juntos por alguma coisa. Então, quando eu podia ir no laboratório, eu avisava ele. Quando eu não podia, eu também avisava ele. Então, eu acho que, assim, tem muito uma questão de honestidade, com você realmente ser sincero, assim, não tem por que não ser. O seu professor, ele pode tratar isso. A sua semana de provas, eu não podia ir para o laboratório, ele falava, tranquilo, fica estudando. Eu voltava para minha cidade do interior, ficava, sei lá, 1-2 semanas sem vir para São Paulo, e ele falava, tranquilo, quando você voltar, você faz. Então, eu acho que fazer pesquisa tem muito também essa questão de confiança e que você estabelece com o seu professor, ele confia em você e você também pode confiar nele. Eu acho que e para construir essa confiança tem que ser na base dessa honestidade, você realmente falar para ele qual é a sua disponibilidade. Se ele aceitar a sua disponibilidade, ótimo para os dois. Se ele não aceitar, aí eu vejo mais como ótimo para você, porque às vezes você vai entrar em um projeto que você não tem disponibilidade para fazer e isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar. E a pesquisa eu acho que é para ser uma experiência incrível. Então, eu acho que é isso. Conversa com o seu orientador que vai dar tudo certo. Tá? Ai, desculpa, gente, falei muito. Nada, Baca, é isso. Foi excelente seu relato, foi muito bom. Passar agora aqui para o Ivan. Ivan, e aí, o que é que você fala sobre a relação com o orientador? Como é que isso funciona? O que é que você viu de bom, de ruim? Bem, eu tive 2 orientadores, né? O professor José Aquiles e o professor Jorge Risco. As 2 experiências que eu tive com eles foram bem distintas e foram mudando conforme o tempo, porque como eu fiz os projetos durante muito tempo, esse relacionamento foi evoluindo. Em ambos, o relacionamento sempre começava muito desigual, então eu muito mais precisava do meu professor para desenvolver aquilo que estava fazendo, e com o tempo eu fui pegando autonomia e fui até mesmo propondo situações para ser. Com o Jorge Risco, eu não tinha tanta autonomia, então ele sempre. Eu tinha uma reunião no começo da semana, planejava o que eu tinha que ser feito. Geralmente a gente marcava um follow-up no meio da semana para falar o que eu fiz, o que falta de fazer, se eu estou impedido de fazer alguma coisa. E no final de semana fazia o fechamento da semana. Então era algo muito mais, digamos assim, regrado. Com o professor José Aquiles, o projeto estava acontecendo, geralmente o projeto ele tinha, digamos assim, sprints de 6 meses, então todo um projeto acontecia em 6 meses, então eu podia balancear bem como eu ia me organizar durante o semestre. Então, chegava uma semana antes da semana de provas, eu nem tocava no que eu tinha que fazer do projeto do professor Aquiles. Mas depois eu acabava fazendo um pouco a mais de outras semanas. Então, varia bastante, assim. Acho que você também vai ter muito conhecer o professor. Às vezes o professor ele vai se tornar um colega, às vezes um amigo seu. Então, tipo,
fato, com um problema na família, tá difícil isso aqui. Teve um momento que eu tava desenvolvendo um projeto na pandemia, assim, e, tipo, eu não tava legal. Eu falava, professor, não tô legal aqui, assim. Daí eles super entendiam, acho que com o tempo sua relação vai amadurecendo com eles, vai deixando de ser desigual, vai deixando de ser professor e aluno, vai virando colegas realmente, e isso é bem legal, porque você ter um professor como amigo, assim, é algo que pode te ajudar bastante, tanto na faculdade como no futuro, assim, é bem legal. Excelente, Ivan, excelente. Obrigado. Vu, se você puder agora compartilhar um pouco com a gente aí como é que foi a sua experiência com o orientador, como é que teve de bom. Assim, eu tive uma experiência boa e experiência ruim. A experiência boa, realmente, que nem a Bárbara falou, é bem livre, assim, você vai fazendo essas coisas. Claro que tem um certo cronograma, mais porque a gente usa muito o dinheiro da DP, o projeto da IC. Então, tem todo o cronograma e tudo tem que cumprir. Às vezes sai de mão e a gente tem que tomar uma bronca, tá certo. Isso daí é uma coisa que tem que saber lidar com as responsabilidades, assinar. Você tá meio que assinando, tá botando o seu nome na reta, de certa forma. Tem umas ICs que já são mais tranquilas, né? Essa é tranquila, de certa forma. É uma coisa que eu gosto, basicamente, que é não ficar só na pesquisa, mas fazer o projeto em si, construir o projeto, seja nas ideias, e botar a mão na massa também. É algo que eu estava procurando mesmo. Aí, até agora, a experiência tem sido ótima. Não sei muito bem o que dizer. Tipo, os pontos são bem parecidos com o da Bárbara e do Ivan. Você avalia, Vu, que se você tivesse um orientador muito rígido, a tua pesquisa ia ser muito afetada. Como é que faz essa leitura? Assim? Com certeza. Eu acho que eu não ia dar muita atenção para ele. Tipo, assim, pela minha própria personalidade, assim. Mas, assim, o professor tem que ser livre, assim, eu acredito. Tem que dar essa liberdade, confiar no aluno e, ao mesmo tempo, acompanhar ele. Tipo, dar uma bronca nele mesmo. Não largar ele de vez e só no final falar, pô, você não conseguiu fazer isso. Mas, eventualmente, dar uma acompanhada que está acontecendo. Acho que esse seria um bom orientador para mim. Excelente, obrigado. Se a Carol, eu entendo que a Carol está com um pequeno problema, mas acho que ela pode falar rapidinho sobre a relação dela com o orientador. Consigo falar, eu acabei de chegar, eu vou falando aqui, talvez o começo seja um pouco conturbado que eu entrando no Grêmio, mas enfim, falando um pouquinho como foi, tá dando pra ouvir ou tá cortando? Tá dando? Ok. Eu acho que uma coisa que a Bá falou, que eu acho que é essencial, é isso de falar muito honestamente e abertamente, aqui tá ótimo, muito honestamente e abertamente como você pretende fazer as coisas, porque assim, eu entendo que tem toda a questão da bolsa, que é algo que atrai, tem toda a questão de ter a pesquisa, e todos esses são pontos muito positivos, mas você ter uma pesquisa que você não está alinhado com o seu orientador não é, e fazer isso um ano inteiro não é o ideal. Eu sinto que eu comecei meio errada, assim, com o meu professor, porque eu não fui totalmente aberta com ele, que, enfim, a gente começou durante a pandemia, então, tanto a minha disponibilidade presencial como a minha disponibilidade no geral era bem maior, porque, enfim, eu estava em casa, ele também, eu não tinha toda a questão de locomoção para poli, enfim, era uma pegada totalmente diferente. Então, o primeiro semestre inteiro, eu tive uma grande dedicação, só que foi tudo basicamente online, não teve muita atividade presencial. O que aconteceu aí é que quando começou o ano de 2022, que foi aí o que teve presencial, assim que começou, acho que todo mundo teve esse baque, né, do retorno, mas foi algo que afetou bastante a minha disponibilidade, e fora isso eu também estava participando de grupo de extensão e de entidade acadêmica, e não eram coisas que eu tinha comentado com ele, porque eu achei que talvez não fosse ser necessário e acabou sendo. Então, contei para ele no começo do semestre, falei, não tá dando certo, e aí eu falei com ele, assim, foi bastante coisa ao mesmo tempo. Aí eu falei com ele, falei, professor, é o seguinte, a dinâmica que a gente tinha ano passado não tá funcionando esse ano, vamos reestruturar? E aí a gente reestruturou e foi ótimo. Então, a gente tinha essa pegada de reunião semanal, depois a gente passou para reuniões, tipo, mensais, assim. E uma coisa diferente do meu projeto, eu acho, é que esse professor, ele tem pós-graduandos também, que também tem uma pesquisa nessa área. Então, isso foi algo bem legal, porque eu tive um contato muito próximo com eles. Eu encontrava eles direto no prédio da Civil, eles me ajudaram muito. E o professor era um professor que, tipo,
estava sempre em simpósio internacional, então, assim, a gente tinha essa comunicação mais por e-mail, igual o Lulinha já tinha falado antes. Aí a comunicação, assim, mais do dia a dia era com esses pós-graduandos, mas eu acho que isso que a Bá falou é excelente. Então, assim, sejam totalmente abertos da disponibilidade de vocês. Depois que eu aprendi isso, eu falei para ele até assim, tipo, em teoria, minha bolsa, que era da PIBIC, ela é de 10 horas semanais. Tinha semana que eu fazia 0, tinha semana que eu fazia 40, sabe? Então, acho que isso vai muito também de como você e o seu orientador querem fazer. Encontre um orientador que esteja disposto a fazer essas mudanças de horário por você, se você acha que vai ser algo que vai facilitar a vida. Semana de provas, igual o Ivo falou, acho que é algo essencial, assim, que boa parte dos professores já entendem que não é um momento que você vai conseguir estar presente, mas, por exemplo, teve, tipo, as férias em julho, eu fui viajar, e eu falei, professor, eu não vou conseguir fazer muita coisa, vou estar viajando, vou estar fora, meio que sem internet. E aí, depois disso, quando eu voltei da viagem, emendei e fiz um monte de coisa que já estava, inclusive, próximo do fim da MC. Então, acho que é muito mais isso de conseguir construir essa programação e conseguir cumprir ela. E se não for cumprir, avisar o quanto antes, para que ela consiga ser, enfim, remodelada o quanto antes. Mas eu acho que, assim, no geral, os professores, eles realmente são muito tranquilos, assim. Mesmo que seja um professor que você fala, não, ele parece ser um professor bravo, na aula ele vive dando bronca, ou ele é mais grossão, assim, direto. Eu acho que para IC isso acaba mudando, o perfil deles acaba mudando, porque todos eles são sempre muito carinhosos, eles têm muito carinho pela pesquisa que eles estão fazendo e pela pessoa que está ali também para ajudar. Então, acho que a minha experiência, pelo menos, foi excelente nesse ponto, que o professor, eu sempre senti ele disposto a ajudar e ele estava lá para tudo. Então, acho que esse é um ponto bem positivo. Acho que só para comentar o que a Carol falou, geralmente os professores eles estão atrás de alunos para fazer a IC, então eles vão sempre estar interessados que você continue interessado em participar, entendeu? Então é uma relação muito mais, tipo, amigável, assim, não é uma relação de aula, assim, que quem está interessado em passar é você, não ele, entendeu? Então é uma relação bem mais tranquila. Para os nossos 4 convidados, se eles quiserem fazer que o Ivan fez, levantar a mão e falar, fiquem muito à vontade, tá? Eu estou só direcionando, só para dar uma ordem assim, para a gente conseguir falar de todos os tópicos importantes. E para o pessoal que está nos assistindo também, é o seguinte, se vocês vão tendo dúvidas ao longo do nosso evento, podem mandando aí no chat, a gente está vendo, a gente está guardando todas elas, e no final a gente vai buscar responder elas, vai buscar encaminhar aqui as perguntas para os nossos 4 convidados. Tá bom, pessoal? Então, a próxima coisa que nós vamos falar agora é sobre burocracia. A gente sabe que a IC ela tem ali uma certa burocracia, você tem um planejamento de pesquisa, você tem o sistema Atenda. Então, eu queria agora passar para os nossos 4, foi essa experiência com essa burocracia, enfim, como é que rolou isso? Por favor, Bárbara. Oi, a Carol tá aqui comigo, gente. Eu posso já falar sobre burocracia de bolsa também, ou não sei, pode? Então, assim, gente, burocracia com Atenas. Assim, depende muito da pesquisa que você está falando, mas quem faz a atualização do Atenas é o seu professor, porque ele vai colocar lá a sua frequência, ele vai deixar sobre como foi o seu mês. No Atenas não é muito com a gente, não. A gente só vai lá e vê o que o professor está fazendo. E, assim, às vezes você tem que lembrar seu professor de fazer, porque ele esquece, tá? Então, lembra o professor professor, coloca minha presença lá, por favor. Agora, sobre a parte de bolsa, eu acho que a burocracia ela acaba sendo um pouco maior. Eu conheço as bolsas mais porque eu fui diretora social, então, assim, sei te falar um pouco sobre cada uma das bolsas. A Bolsa FAPESP, por exemplo, ela é uma bolsa muito mais rígida e muito mais burocrática. Então, tanto para você conseguir ela, você precisa ter notas muito boas, você tem que ter uma indicação muito boa, uma carta de recomendação muito boa. Então, tem um pouco dessa problemática burocrática para conseguir e depois para você manter, porque você tem que mandar relatórios, às vezes, mensalmente, falando sobre o seu avanço, você tem que cumprir as horas fielmente durante o mês. Então, ela é uma bolsa muito mais burocrática. Se você pega uma bolsa, por exemplo, PIBIC e PIBIT, que são 2 bolsas da CNPq, elas são bolsas que também acabam sendo um pouco mais burocráticas, só que muito menos que a FAPESP. Então, elas não consideram, assim,
tanto a questão de nota, de histórico escolar, se você tem DP. Então, acaba sendo, às vezes, um pouco mais fácil de pegar essas bolsas. E os relatórios na PIBIC, na PIBIT, na PUB, na IC Sem Bolsa, etc., tem 2 relatórios. Um relatório no meio do ano, que é o seu relatório parcial, e um relatório final, no final do ano. E você também tem que apresentar a sua IC no Cicusp, que é um simpósio da USP. Mas é bem tranquilo, eu posso falar dele um pouquinho mais pra frente, enfim. Mas aí também tem a PUB, que ela é uma bolsa mais tranquila, é aquela que eu falei que você se inscreve no meio do ano pelo Júpiter, é uma bolsa da USP mesmo, um programa da USP. E ele também é tranquilo, assim, em relação a cumprir as horas, você só tem que mandar os relatórios, mas até aí sempre tem que fazer. Aí tem a FUSP, que também proporciona bolsas de pesquisa. Ela é um rígido, mais ou menos, assim, então ela não é nenhuma FAPESP, mas também não é uma PUB, então ela tá meio que ali no meio termo. Tem como você conseguir bolsa de empresa privada, então tem muitos laboratórios na Poli que eles recebem financiamento de fora. Então, por exemplo, lá no PMT tem um laboratório que tem uma linha de pesquisa que a Shell patrocina. Então, a bolsa, ela é privada, ela é paga pela Shell. Então, tem essa forma também. E tem ainda outras bolsas, por exemplo, às vezes a FDTE tem bolsas de pesquisa, a AEP, que é a Associação, né, dos Engenheiros Politécnicos, também ela dá bolsa de pesquisa. Então, assim, você tem que conversar com o seu orientador, principalmente, ver quais bolsas eles têm. Tem orientador que não tem, por exemplo, bolsa FAPESP, mas tem PUB, tem professor que não tem PUB, mas tem PIBIC. Então, assim, depende muito do orientador também, essa questão da burocracia. Mas é basicamente isso. Depende muito da bolsa que você pega, muito do orientador que você pega, mas um padrão geral seria isso. Relatório parcial, você envia, né, um relatório inicial, assim, com a proposta de EC. No meio do ano, você faz um relatório parcial com tudo que você construiu até agora. No final do ano, você faz um relatório final, pesquisa, e apresenta os resultados no Cicusp. E aí, depois que você apresenta, você vai, assim, realmente ter finalizado a sua IC de forma completa. Assim, e aí você pode começar outra ou não. Então, aí depende muito, tá? Aí eu acho que é isso. Pronto, a Carol agora pode dar continuidade. Obrigado, Barra. Como é que é a sua relação com a burocracia? Enfim, como é que isso afetou a tua pesquisa? Tá, pra mim, a primeira coisa, eu preenchi o meu Atenas. Eu não sabia que era papel do professor preencher, eu acho que eu era meio ansiosa, assim. Aí, antes do fim, tinha feito. Eu acho que no final do mês, nem sei se ele verificava ou não. Nunca perguntei. Mas, assim, a gente tem acesso ao Atenas, eu acho que isso é algo importante. Você pode colocar, não sei se é o ideal ou não, aí pode ser um acordo interno. Eu achei que eu tivesse combinado com o meu professor que eu ia preencher, mas talvez não. E é uma plataforma bem tranquila, lá vai ter essa frequência, depende de cada bolsa, eu acho, para ter a carga horária, mas no caso da minha, que era PIBIC, eram 10 horas semanais, então 40 horas mensais. E aí você podia distribuir isso da forma que você quisesse, assim. Podia ter mês com 0 horas e mês com 120, sabe? Claro que tem que ter um padrão, tem que tentar deixar meio coerente, mas no geral essa parte de burocracia durante, eu acho que a Bá falou bem, era mais isso de fazer o relatório parcial, que eu tinha a PIBIC, né? Então era o relatório no meio do ano e o relatório final. Então isso foi super de boa, era basicamente, enquanto eu ia fazendo a pesquisa, eu ia fazendo ensaio, eu tinha que fazer ensaios assim, quinzenais, basicamente, na minha pista experimental. E aí eu ia fazendo isso, eu já ia em simultâneo atualizando o meu relatório. Minha recomendação é não deixar para a última hora, eu fiz isso com o final. Não foi uma boa experiência. O parcial eu fui fazendo aos poucos e deu super certo. Então, acho que isso, assim, se você tiver um planejamento tanto seu como com o coordenador, é bem tranquilo. E aí, sempre, uma coisa que eu fiz que eu acho que foi excelente foi, tipo, fazer o meu documento num Docs. E o meu professor, quando ele podia, ele olhando. Então, eu não precisava nem falar, professor, consegue verificar essa parte? Ele, quando ele podia, ele já ia comentando o que estava escrito. Então, assim, essa foi uma dinâmica que funcionou bem pra gente. E fica aí, então, de sugestão. Porque também no começo, quando eu fiz, eu escrevia num Docs, aí eu mandava para ele, e aí ele levava 4 dias para me responder, para eu conseguir dar continuidade no que eu estava fazendo. Então, isso também acabava sendo um problema. E eu acho que, assim, isso acaba sendo uma forma também bem mais dinâmica de fazer. Mas essa burocracia, no geral, eu achei tranquila.
E a burocracia da bolsa, eu acho que vale falar um pouquinho mais também de como prestar a bolsa. Eu acho que a Bá vai saber falar até melhor do que eu, mas tem esse relatório inicial que ela disse, que é basicamente você falando o que você pretende fazer. No meu, a gente fez um cronograma falando o que a gente queria fazer em cada mês, e isso foi averiguado no relatório parcial, então é importante que seja feito com muito carinho, assim. Então, por conta da pandemia, o nosso acabou atrasando, e eu justifiquei isso no relatório, explicando tudo, mas ainda assim veio uma cobrança falando, não, mas por que vocês não fizeram tal coisa? E eu tive que explicar. Então, é muito importante que isso já seja algo meio embasado, assim. É feito antes de você ter bolsa, antes de ter começado a iniciação científica, mas eu, pelo menos, já tive que fazer uma pesquisa inicial para poder fazer isso, para conseguir ter esse embasamento e, assim, honestamente, acho que até é um momento bom para conseguir ter certeza que é essa pesquisa que você quer fazer. Então, é um momento que você vai conhecer melhor onde você está entrando, o que você vai fazer ao longo do ano, e você acaba tendo essa estruturação bem melhor. Outro detalhe importante é que, pelo menos para a PIBIC, mas eu imagino que para a FAPESP também, precisa ter conta no Banco do Brasil. E para mim isso foi meio caótico, assim, porque eu descobri na última hora e precisei criar correndo. Então, se vocês planejam fazer IC, planejam ganhar bolsa de monitoria também, monitoria de matéria, monitoria para ficar na sala pro aluno, tudo isso tem que ser pelo Banco do Brasil. Então, assim, estejam preparados para ter uma conta no Banco do Brasil para qualquer coisa que vocês precisem da Poli. Eu precisei ir presencial e ficar numa fila esperando, foi horrível, mas por isso façam com antecedência. Eu acho que esse também é um toque legal de dar, que envolve burocracias não da bolsa, mas, enfim, financeiras. E acho que, no geral, é isso. Excelente, cara. Excelente. Até esse comentário sobre o Banco do Brasil é um comentário bem interessante, porque eu já vi gente que quase perde monitoria por causa desses prazos, enfim. Excelente. Ivan, e aí, como é que foi a sua experiência com a burocracia no IC? Eu até tinha esquecido da burocracia do Banco do Brasil, mas eu já tinha conta, mas eu lembro que eu tinha colocado errado no sistema. Enfim, eu recebi várias bolsas, eu recebi no projeto das ocupações, eu recebia tanto a PUB, era um projeto PUB, tanto um complementar da Assembleia Legislativa de São Paulo, que era apoiado pelo o gabinete do então vereador Eduardo Suplicy, né? Então eu ganhava a PUB e esse complementar, e também na outra IC eu ganhava uma bolsa da FDTE. Em relação à PUB, era muito tranquilo, tipo, eu nem sabia desse Atenas, que tinha que mexer em nada, eu nunca mexi em Atenas nem nada. Eu simplesmente, se assinava um contrato ali no Júpiter, digitalmente, se assinava o contrato e o contrato já gerava tudo ali, e a cada um mês pingava lá e era bem tranquilo. As outras bolsas era tudo muito mais automático, porque eu basicamente passava meu Pix e recebia, então nunca tive nenhum problema. Como era PUB, e o projeto era bem legal, o projeto das ocupações, o meu orientador, ele na verdade eu que dei a ideia, mas foi uma ideia conjunta, assim, digamos assim. A gente participar do Cicusp, não era obrigatório por ser PUB, né, mas eu participei, foi muito legal. Daí teve uma etapa internacional, teve uns negócios muito da hora mesmo, tipo, valeu muito a pena. E depois eu tive que fazer um relatório final ali na PUB, mas era um relatório bem tranquilo, basicamente eu só resumi toda a documentação que eu já tinha feito ao longo do ano e tudo mais. É bem tranquila a documentação, assim, a burocracia. Você só não pode perder prazo. Se você perder prazo, você pode perder bastante grana, assim, por bobeira, assim. Você só tem que ser bem responsável. É bem difícil, assim, eu sei que tá todo mundo amadurecendo aí, mas é só você respeitar os prazos, às vezes dar se você tiver com alguma dúvida, procurar RD, alguma coisa assim, ou ia lá no SAS mesmo. Eu cheguei aí no SAS uma vez, que estava com dúvida. O atendimento não é um dos melhores no SAS, mas eles respondem as dúvidas. Mas é isso. É bem tranquilo, você só tem que, se tiver uma dica, é respeitar os prazos. De resto, tudo vai funcionar. Excelente, excelente. Essa parte dos prazos é uma parte que a gente, para perder, é facinho. Vu,
E você, como é que foi sua vivência com a burocracia durante a sua iniciação científica? Mano, a iniciação científica em si foi suave, né? Porque aí você vem de boa, processa só cadastro. A PUB, no caso, teve essa questão, né, do Brasil, que nem se falar, mas foi algo tranquilo até. Dá para ter feito pelo aplicativo também, se tiver dificuldade, eu quero pegar fila. Mas, em geral, o Banco do Brasil aqui da cidade universitária é bem de boa, bem vazio. Se você pegar um horário da tarde, assim, e já era. Eu tinha um problema, na real, mas não tive, não. Não fugi. Então, maravilha. Ainda bem que você não teve esse problema. A gente fica feliz, né? Agora, a gente vai passar agora, pessoal, para a parte do... Maninha, Oi. posso só fazer? Eu lembrei de duas coisas, rapidinho. Contate. A primeira é que uma burocracia importante que sempre tem nos editais, pelo menos do PIBIC, do PIBIC, que é a tecnológica, né? Pesquisa científica e tecnológica, é que você não pode estar recebendo outra bolsa ou estar estagiando no mesmo período. Então, isso é algo que eles colocam lá. Eu acho que existem formas de burlar isso. Conversando com o seu orientador, talvez ele até te dê sugestões, dependendo da situação. Mas essa é a regra padrão, assim, original. Eu lembro que quando eu ia começar a minha iniciação científica, eu estava fazendo uma monitoria. Não, quando eu defini que eu ia fazer iniciação científica, eu estava fazendo uma monitoria. E aí eu conversei com outro professor e falei, olha, vai ter esse 1 mês de contato com as duas. Aí ele falou, não, então vamos considerar no sistema que você começou a monitoria 1 mês antes e vai acabar 1 mês antes. Eu nunca disse isso oficialmente, mas foi isso que a gente acabou fazendo. E funcionou bem, então, assim, existe essa regra, mas também é algo conversável e a gente entende que os professores entendem, tem toda essa situação também de permanência, que os alunos precisam dessa fonte de renda e, ao mesmo tempo, querem incentivar a pesquisa, então acaba tendo sempre uma forma de fazer isso, mas se vocês pegarem no edital, não estranhem de encontrar essa informação que é proibido que você esteja recebendo, enfim, auxílio financeiro de outra forma que você tenha que estar trabalhando para isso. Então, outras bolsas eu imagino que não tem problema, né? Tipo, Bolsa PAPF, Isso. eu acho que aí pode ser em simultâneo. O problema é você estar trabalhando junto com a iniciação científica. Isso não é aceito pelo edital. E mais uma coisa que eu esqueci de falar é que na minha pesquisa a gente também tinha isso que a Bá falou de empresas parceiras, eles forneciam principalmente material, então não era tipo uma bolsa deles para mim, mas eles forneciam material para que a gente não tivesse como, enfim, a pesquisa como um todo tivesse custos. Então, isso foi algo bem legal que o meu professor também conseguiu, então acho que entra nisso de conseguir um bom professor orientador que tenha contatos, que consiga fazer essas pontes. E aí, uma coisa que eu tinha que fazer era também ir mandando atualizações para esses caras. Então, era o cara que forneceu o cimento para a gente montar uma pista experimental de concreto. E a gente precisava mandar, era tipo mais rígido do que o PIBIC, eles, assim, tipo, tinha que mandar relatório mensal falando, e aí? Eles perguntavam, como que tá meu cimento? E eu precisava ir mandando, tipo, mensalmente de forma informal e trimestralmente de forma oficial, como que estava saindo, porque eles também fazem esse investimento, né? Eles fornecem o material, fornecem o que quer que seja, depende da pesquisa, para que você consiga pesquisar e também repasse para eles os resultados. Então, também existe essa outra forma de burocracia que pode existir, que não é necessariamente uma burocracia para você, mas uma burocracia da pesquisa no geral, que pode acabar vindo para você fazer. Então, no meu caso, foi isso que aconteceu. Eu tinha esse contato com essas empresas que auxiliaram no processo de construção da pista, e aí, a partir disso, eu ia mandando as atualizações para eles e também tirando dúvidas. Então, essa também é uma parte importante, assim, de outra burocracia que existiu, que também não podia perder prazo, senão no mês seguinte eles não ajudavam mais. Então, é muito importante também isso de ter esse controle, porque seu professor pode ter muitos orientandos, ele pode estar fazendo muitas outras coisas, então acaba caindo também na sua responsabilidade de ter esse controle do que está acontecendo na sua pesquisa. Não esperem que o professor vá cobrar vocês de fazer as entregas. Às vezes é o contrário, você que cobra ele de entregar as coisas que você produziu. Então, acho que também esse é outro toque importante. Legal, Carol. Essa acho que a gente tende a idealizar no processo da ICE. É muito bom ver esses recortes da realidade e como as coisas na prática não são tão fixas, né? A gente pode ir conversando com o professor, pode ir encontrando os meios termos. Agora o que a gente queria conversar com vocês agora sobre como é que foi durante a IC. Então, aquilo que a Bá falou um pouco em alguns momentos, da flexibilidade do professor, da rotina, da produção de relatórios, eu queria que vocês dessem um pouco mais de uma aprofundada, começando pela Bárbara, nesse dia a dia. Como era o dia a dia desse, no caso dela, aí, quase 2 anos de iniciação científica?
Beleza. Então, o trabalho, ele era mais ou menos assim, eu tinha uma reunião semanal com o meu professor, eu tinha contato com a galera da pós-graduação, mas era algo mais assim informal, assim, eu tirava dúvida, eles me respondiam, então acho que era um pouco disso. Acho que uma coisa legal de falar é que, assim, a IC, pelo menos a minha, e eu acredito que muitas sejam assim, ela tem duas partes, mais ou menos. A parte inicial, ela é muito estudar. Então, eu lia muito. Então, o meu trabalho no começo, ele era mais estudar e aprender o que eu precisava aprender. Porque quando você faz IC, principalmente no começo da graduação, né? Tipo, eu comecei a ter interesse no final do primeiro ano, fui começar efetivamente no começo do segundo. Eu não tinha muita base do que era engenharia, assim, a fundo, sabe? Então, tem assim um pouco de estudo antes, e no meu caso eu fazia algumas apresentações para o meu professor. Então, como eu não estava no laboratório ainda produzindo resultado, por assim dizer, eu lia muito artigo, montava umas apresentações, e nessas reuniões semanais, assim, uma vez por mês, 2 vezes por mês, a gente discutia algum assunto que eu li num artigo. Então, era um pouco sobre isso, assim. E durante a dedicação, assim, mais prática mesmo, no laboratório, aí dependia muito daquilo que eu falei. Teoricamente são 10 horas semanais, na prática varia pra caramba. Tinha dia que eu passava o dia inteiro aqui e tinha dia que eu não vinha, então variava bastante também. Mas é isso. E na prática de laboratório, eu tive mais contato com o meu professor. Então, tudo que eu produzia, eu ia lá e mostrava para ele, entendeu? Tipo, então, professor, fiz isso aqui, dá uma olhada, o que você acha? Aí ele podia me retornar alguma coisa para melhorar ou não. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Bom, tá, falando um pouco... Pode começar? Tá bom. Falando um pouco sobre o meu, a duração foi de 1 ano, então era dividido em 2 ciclos de 6 meses, e aí tinha os 2 relatórios, né, para encerrar cada um dos ciclos. Dedicação também era meio bagunça, assim. Como eu também estava envolvida em outros projetos, eu falava para o professor, essa semana não dá, porque eu estou fazendo tal evento. E aí, na semana seguinte, eu juro que eu faço o dobro, sabe? Então, isso aconteceu muitas vezes. E nunca foi um problema, porque a gente sempre definia, tipo, um prazo para fazer tal coisa. E eu fazia dentro desse prazo, aí era mais de como eu me organizava, ele não entrava muito nesse mérito. Ele falava, olha, dentro desse mês você tem que fazer isso, isso, isso. Então tinha coisa que eu fazia, tinha mês que eu fazia tudo na primeira semana, porque nas 2 primeiras semanas, porque nas outras 2 ia ter outra coisa, e tinha mês que eu não fazia nada no começo e deixava tudo pro final. Então, assim, claro que depende muito da pessoa, de como leva a organização pessoal, mas esse foi um método que funcionou para mim, meio assim, intenso às vezes, mas acabava funcionando sem problemas. Mas acho que um ponto a destacar é que o meu, por exemplo, a minha pesquisa era bem diferente da Bá. Então, não era muito início de laboratório de produzir algo. O que eu fazia era muito mais análise. Então, eu acho que eu não contei muito da minha pesquisa, mas eu falei que era de pavimento de concreto permeável. A gente fez uma pista aqui dentro da USP, e aí, quinzenalmente, a gente ia fazendo testes. Aí a gente fazia teste de infiltração, teste de atrito, basicamente esses 2, aí ao longo do tempo a gente fez outros também, teste de derrapagem, para ir avaliando se seria viável usar isso para uma ciclovia. Então, eu ia fazendo esses testes, isso eu marcava dias para ir, e eu precisava marcar com o pessoal da prefeitura da USP, porque eu precisava levar um caminhão-pipa de água lá, e aí eu ficava jogando água no chão, era super divertido. Mas era algo assim, bem mais manual, o professor muitas vezes não estava nesses momentos, e aí eu e algum dos pós-graduandos dele, que aí também estava lá acompanhando, e aí eu unificava, tipo, eu fazia isso no começo do mês, normalmente, e aí eu unificava todos os dados que eu tinha obtido nas 2 semanas intermediárias, e na última eu sentava para fazer análise. Então eu falava, tá bom, tudo isso foi o que eu obti desse mês, o que eu tenho dos meses anteriores, o que mudou desde então, o que influenciou, o que pode ter influenciado. E aí depois que eu fazia toda essa minha própria análise, tipo, era algo muito mais individual, assim, não era um contato tão direto, eu falava, professor, a gente pode se reunir? E aí a gente marcava uma reunião, eu falava com ele, olha, eu acho que é isso. Aí, às vezes, ele falava, isso mesmo, faz sentido. E, às vezes, ele falava, não, nada a ver. Vai por essa linha, tipo, leia esse artigo. Então, eu acho que
teve esse diferencial, que era algo um pouco mais individual, assim. Eu não precisava muito de aconselhamento, porque o que eu fazia era um processo até que bem repetitivo, era ler a norma e saber como fazer o ensaio que precisava fazer de infiltração, tanto de atrito, o que quer que seja. E aí o que eu entrava mais no mérito de falar com o professor mesmo era isso de fazer análise. E aí a gente tinha várias discussões sobre possibilidades, a gente brigava tentando definir qual era a melhor forma de analisar uma coisa. Então, era sempre algo que funcionou bem pra gente também. Mas aí, de novo, acho que vai muito da sua disponibilidade, da disponibilidade do professor e do método do professor. Porque tem professor que é muito mais, tipo, contato próximo, e tem professor que é mais faz aí, depois a gente vê se deu certo ou errado. Que era o caso do meu. Então, às vezes, tipo, dava errado, eu tinha que refazer tudo que eu tinha feito. O que não era um problema, enfim, vai muito da linha aí do método de ensino do professor, mas também foi como aconteceu. E aí eu acho que é isso, de relatório eu já falei que foi algo que no primeiro semestre eu fui fazendo constante, e ele foi dando feedback, e aí o segundo semestre foi mais caótico, porque eu acabei deixando dar uma acumulada, e aí chegou no final, eu tive que fazer tudo meio na correria, não na correria, mas enfim, eu não consegui ter tantos feedbacks do meu professor quanto eu gostaria, e aí eu mandei o documento pronto, ele só falou, olha, mexa nisso, nisso e nisso, mas como a gente também já tinha feito toda a análise juntos, era realmente mais a parte da escrita, então isso não influenciava tanto. Mas assim, no geral foi algo muito tranquilo, acho que a minha preocupação, pelo menos quando eu comecei, era que fosse atrapalhar com a poli, isso era uma grande preocupação minha, eu falei, eu não vou dar conta de fazer isso, são 10 horas semanais, fora, sei lá, 20, 30 créditos que a gente faz na poli, mas, de novo, tendo um professor compreensivo, um professor que você tem funcionamento antes, é algo que já facilita bastante, algo que já vai solucionar todo esse problema. Os professores sabem que você tem semana de provas, eles também têm semana de provas, que eles vão estar corrigindo prova, fazendo prova, dando prova para os alunos, então é um momento que os dois acabam se entendendo, assim, de tá bom, agora a gente não vai fazer tanto isso. Então, acho que essa parte também, tipo, durante, assim, da programação era algo que não era tão constante, mas bem acordada funcionava bem. Excelente, excelente. Ivan, se você puder agora contar a sua experiência, por favor. Acho que nas duas licencias a experiência foi ótima. Acho que com o professor Jorge Risco, eu saí ali do básico de programação da elétrica, então orientação a objetos, básico, enfim, estrutura de dados básico também, e consegui chegar num nível de programação bem bom, assim, ter uma noção de programação distribuída, arquitetura de software, um sistema, como um sistema se organiza e tudo mais. Então, aprendi muito de programação com o professor Risco. E no projeto do professor Aquiles, nas ocupações, acho que eu tive um certo amadurecimento ali em relação a diagnóstico de problemas de instalações elétricas, mas acho que ali no professor Aquiles eu tive um ganho muito mais pessoal, assim, como eu tinha que ir nas ocupações com pessoas de a renda muito baixa, muitas vezes pessoas que não têm renda, então, tipo, você percebe que é outra realidade, você acaba refletindo muito, como essas visitas eram muitas no decorrer do semestre, assim, então eu fui amadurecendo, fui valorizando mais algumas coisas que eu não valorizava, então eu tive um crescimento muito mais pessoal, assim, do que realmente técnico. É óbvio que eu tive um crescimento técnico também, e chegou um certo momento que eu já estava tão inteirado ali do assunto que eu comecei a propor métricas que poderiam ser boas para fazer diagnósticos, mas eu acho que o maior ganho ali que eu tive foi um ganho pessoal, assim, de entender meu lugar na sociedade, de quais são alguns problemas que eu nunca tinha tido contato no meu dia a dia ali. E acho que esse ganho aí vai ficar para a vida mesmo. Assim como os outros também, mas esse ganho eu tenho um pouco mais de carinho, assim. Muito legal. Pô, muito legal, Ivan. Você vê que a iniciação científica vai além, né, do conhecimento exclusivamente técnico. Para finalizar, antes da gente passar para as perguntas aí que o pessoal mandou para a gente, Bárbara, agora eu queria falar com vocês sobre relatório final, sobre esse custo, sobre esse fim do ciclo da IC.
Como é que foi para você essa vivência? Como é que foi esse último momento? Assim, gente, eu vou falar para vocês que eu acho que a parte de construção do relatório final, ela depende muito. A Carol falou, por exemplo, que ela teve problema de deixar para a última hora, assim. Eu meio que deixei meu relatório final para a última hora e foi muito tranquilo para escrever. E aí eu acho que depende muito de como você trabalha também. Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade para escrever e eu consigo me organizar com a escrita de um relatório muito bem. Então, assim, o meu relatório era bem extenso e eu deixei meio que para a última hora e deu tempo. Então, assim, depende de como você funciona. Eu acho que também é muito autoconhecimento de saber como você trabalha bem. Então, acho que é isso. A dica melhor é, se você não sabe como você trabalha, não arrisque. Então, pega e se programa certinho para escrever. Existem real, assim, técnicas para você escrever relatório de pesquisa, relatório científico. Então, assim, se você procurar na internet vai ter, mas, enfim, é basicamente, tipo, se você quer se programar antes, você vai separando as referências que você lê, porque um relatório tem que ter referência bibliográfica, então você vai ter que ler artigo, você vai ter que pesquisar sobre assunto. Se você descobrir alguma coisa no seu resultado, você não pode só falar assim, então, esse é meu resultado, família. Assim, pelo menos eu tinha que mostrar meu resultado e mostrar um artigo referenciado, falando, esse cara também achou o mesmo resultado, ele falou que foi por causa disso, 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 eu acredito que o meu resultado possa ter sido por causa de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, sempre saber que você tem, assim, uma forma correta de escrever o relatório. Então, eu acho que essa dica de você ir guardando as referências que você lê é importante, porque se você chegar no final do ano sem referência, você vai sofrer para achar referência, para criar seu relatório do nada. E assim, a parte de organização. O meu relatório final ficou com umas 100 páginas. Mas eu tenho uma amiga que o relatório final dela ficou com 30. Então, assim, depende muito do seu professor, depende muito de você, depende muito da sua pesquisa. Um relatório depende do tamanho. Então, assim, eu acho que é muito relativo isso do relatório final, tá? Acho que a minha dica principal é se organize e se conheça, o jeito que você trabalha. E, na dúvida, opte pelo lado da organização, para você não perder bolsa, não perder prazo, não... Enfim, criar algum tipo de situação, porque é sua responsabilidade entregar esses relatórios, tá? Aí, sobre o Cicusp, é muito tranquilo apresentar o Cicusp. Acontece aqui na Poli mesmo. A única coisa é que, assim, o da Poli acontece aqui na Poli. Mas tem uma coisa muito legal que eu não sei se todo mundo sabe, então vou falar assim. Você não precisa fazer IC no seu instituto. Então, por exemplo, eu sou da Poli, se eu quiser fazer uma IC na física ou no IME, eu posso fazer, e aí eu vou acabar apresentando a minha pesquisa no Cicusp de outro instituto. Mas, assim, é muito tranquilo fazer isso em outros institutos. A única coisa é que tem esse rolê de você ir conhecer o professor, a gente acaba conhecendo mais os professores da Poli. Mas é isso. O Cicusp, a única parte mais problemática é que você tem que fazer um banner, e aí, tipo, eu acabei pagando o meu banner, mas se você pede pro professor, às vezes ele te ajuda a pagar o banner, caso você não possa pagar. Você apresenta num dia, vai ter uma banca de professores te fazendo pergunta, e é muito tranquilo. É o momento que você vai apresentar o que você fez. E assim, tem uma coisa muito legal, é que às vezes a sua pesquisa ela não chega nos resultados que você quer. E é normal, e tá tudo bem, sabe? Então, assim, por exemplo, a minha pesquisa, ela alcançou alguns resultados que eu queria, outros que eu não queria tanto assim, sabe? E aí, na hora de apresentar, é aquele momento que você fala, deu certo nisso, deu errado naquilo, teria feito de tal jeito para conseguir um resultado melhor. É o momento de você conversar com os professores, apresentar o seu trabalho, e é muito mais tranquilo do que parece. Eu acho que a gente fica meio nervoso de apresentar assim na frente de todo mundo, mas é muito tranquilo, assim, acho que é isso. Massa. O Cicusp foi fantástica a minha experiência. Eu recebia
da USP mesmo eu só recebia PUB, não era obrigatório fazer o Cicusp, mas a gente acabou de fazendo. Eu confesso que, tipo, foi bem tranquilo, assim. Tipo, eu só fiz o pôster no LaTeX mesmo. Depois preparei uma apresentaçãozinha ali, rápida. Acho que tem 5 minutos na primeira fase e 10 minutos na segunda. Então, acho que na segunda você tem que dar um pouco mais de detalhes ali de como é a sua experiência e tudo mais. E na segunda fase, acho que também você tem que preparar a apresentação em inglês, para caso alguém peça em inglês, né? Porque podem pedir. Mas foi fantástico, assim. Você acaba recebendo um certificadozinho, assim, é bem legal. Eu coloquei meu certificadozinho ali no LinkedIn, ficou bem legal ali. Também, se o seu trabalho for se destacando, você também pode ganhar menção honrosa. É bem legal também ganhar menção honrosa. Você tem ali um certificadozinho de menção honrosa do Cicusp, é bem legal. Mas é isso, eu super recomendo, mesmo que sua bolsa, ou se você não estiver fazendo sem bolsa, você participar do Cicusp, é uma experiência muito legal, tipo, muito legal mesmo. Pode parecer meio bobinho, assim, para quem tá participando, mas para quem tá participando ali, mano, você apresentar, assim, para 5 professores da Poli, um projetinho ali que foi você mesmo que fez, enfim, é bem legal mesmo, sério, eu recomendo demais e você ganha, assim, muita experiência, assim, de apresentação em público, porque geralmente quando você vai apresentar em público para trabalho, assim, mano, geralmente trabalho é meio. Você faz correndo ali na matéria, você só quer fazer para passar no 5 mesmo. Mas quando ali é seu projetinho ali, sua pesquisinha, assim, você tem um pouco mais de carinho, porque ali você tá fazendo o seu nome, então, tipo, você vê, assim, um professor, assim, todo doutor ali, pós-doc ali, batendo palma pra você, é bem legal mesmo. Tipo, recomendo demais, esse cuspe é bem legal. Muito, muito bom esse comentário. Vocês fizeram coisas que a gente nem imagina, né? Novamente, mais uma coisa assim que foge daquilo imaginário. Pessoal, a gente vai passar agora para a última etapa do nosso evento. Eu vou responder algumas perguntas aqui. Eu também gostaria de pedir aos nossos 2 participantes aqui que, se puderem deixar algum contato, pode ser um e-mail USP, pode ser para caso as pessoas tenham dúvidas, porque a ideia do nosso evento é que ele acabe ali 20, 30, 20, 40, para não estender muito, para não ficar muito cansativo. Então, se vocês puderem também entrar em contato com eles estão super disponíveis aí para tirar as dúvidas de vocês. Agora eu vou responder, na verdade eu vou fazer aqui as perguntas e eles vão responder as perguntas que chegaram no chat. A primeira pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: o que vocês acham de conciliar a iniciação científica com as matérias da Poli? É de boa ou o pessoal costuma ir mal nas matérias pelo IC, ao contrário? Qualquer um dos dois. Acho que eu nunca fui bem na Poli, então, tipo, talvez. Então, mesmo quando eu não fazia IC, eu não ia bem, eu sempre tive dificuldade, eu nunca fui um aluno exemplar assim. Mas meu desempenho antes de fazer IC, enquanto fazia IC, sempre continuou o mesmo, sempre ali no sufoco ali, mas acho que não impacta muito. Acho que a palavra-chave é organização. Então, tipo, acho que quando você está fazendo uma IC, você tem que ter organização, você vai falar, ó, falta 2 semanas para as provas, preciso começar a estudar, ou mesmo antes, já ir estudando conforme o semestre vai acontecendo. Acho que é bobagem você só deixar para o último dia. Sempre que eu deixei para o último dia, sempre deu ruim, nunca deu bom. Então é sempre aquelas dicas já de praxe, assim, que sempre que você entra na Poli e fala, mano, deixou para o último dia, a chance de você ir mal é gigante. Enfim, a palavra-chave é organização. Eu acho que dá certo. Sempre, nunca me deu ruim, assim, por culpa da IC eu fui mal. Não, geralmente eu fui mal porque eu deixei pro último dia. Então, mais isso, é bem tranquilo. Eu posso comentar? Eu acho que o Ivan falou real a verdade, assim, a palavra-chave é organização. Eu, durante o meu tempo de C, eu fazia muitas outras coisas. Então, eu estava em um grupo de extensão, eu estava no Grêmio, eu fazia esporte, fazia C, e a Poli eu fazia eventualmente.
Então, assim, eu acho que é um pouco subjetivo, assim, eu acho que a palavra real é organização e prioridade. Então, por exemplo, eu dava aula no cursinho popular. Aí, como eu comecei, em vez de dar aula para 2 turmas, eu dava aula para uma turma só. Então, assim, eu acho que você vai tentando manejar a sua vida de uma forma que fique agradável cumprir as coisas. E assim, para mim funcionava. Eu acho que não quer dizer que funcione para todo mundo. É uma responsabilidade a mais que você vai dar, e aí, assim, eu acho que, por exemplo, eu não sei, talvez se eu repensasse hoje, eu não teria feito tantas coisas simultaneamente a mim ser, porque acaba ficando uma rotina meio pesada, sabe? Então, mas aí também é um pouco de você se conhecer e ver o que faz sentido para você na sua vida. Fazer uma IC com a Poli, eu acho que se você escolhe um professor muito tranquilo, você consegue manejar bem, você consegue organizar de uma forma homogênea, porque o professor vai saber das coisas que você está passando com a graduação e vai tentar te organizar de uma forma, assim, que seja sustentável, pelo menos. Então, assim, é possível, eu acho que é um pouco disso, ter um professor que respeite o seu momento de graduação. E, assim, acho que a última dica é você também respeitar o seu momento de graduação, assim. A graduação é difícil, então não dá para você chutar o balde da Poli. Então, acho que é isso, é você respeitar o seu tempo também, saber quando você consegue se dedicar mais para uma coisa, quando você consegue se dedicar mais para outra coisa e tentar organizar, assim, as suas responsabilidades. Então, acho que essa parte do respeito com você mesmo também é muito importante para você conseguir entregar os resultados efetivamente, porque senão você só vai se enrolar e aí no final vai virar uma bola de neve e não é isso que a gente quer, entendeu? Então, acho que é isso. Massa, massa. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é a seguinte: como funciona na hora de aplicar para as bolsas? A gente escolhe ou o professor? E o valor é muito diferente entre elas? Eu posso começar falando? Olha, cada bolsa é de um jeito. Então, assim, isso é muito importante você ter em mente. A primeira coisa é, você quer aplicar para a bolsa, conversa com o professor e vê qual bolsa ele tem para te dar. Porque é aquilo que eu falei, às vezes o professor, ele tem vínculo FAPESP, consegue uma bolsa FAPESP. Mas às vezes ele não tem bolsa PUB, por exemplo. Bolsa FAPESP, por exemplo, você pode aplicar em qualquer momento do ano. Tem as burocracias, mas em qualquer momento do ano você aplica. As bolsas da CNPq, você só consegue aplicar no começo do ano. Chega aí março, abril, é o momento de aplicar. A PUB você só aplica no meio do ano. Então, assim, cada bolsa tem uma data. Então, assim, tipo, é um pouco disso. Acho que o ponto-chave é conversa com o seu professor, ver quais bolsas ele consegue te dar. E aí ele vai te falar, ó, se você quer a CNPq, a gente vai montar o relatório, você vai entregar até tal dia de março e vou te cadastrar. Então, acho que é um pouco disso. Sobre valores, depende muito da bolsa. Quando eu fui diretora social em 2020, então eu talvez esteja um pouquinho desatualizada com os valores, mas, por exemplo, a FAPESP hoje acho que deve estar em uns 700 a 800 reais a bolsa. É a bolsa mais alta que eu conheço de pesquisa, assim, que seja iniciação científica, tá? Por exemplo, tem como você conseguir uma bolsa em estágio de pesquisa na FDTE, que é uma das bolsas que eu tô hoje, então eu tô fazendo uma pesquisa na FDTE, e aí a bolsa ela é assinada como estágio, então ela é um valor um pouco mais alto porque é como se você fosse estagiário. Tem também, por exemplo, o CNPq, na época a bolsa estava R$400, então PIBIC, PIBIT. A bolsa PUB, na época ela acompanhava o PAPF, que era R$500. Esse ano o PAPF mudou, então assim, eu não sei dizer exatamente se a PUB vai mudar junto com o PAPF. Aí eu acredito que também é algo que, se você der uma pesquisadinha assim na página da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que é quem está organizando o processo seletivo do PAPF, você pode ser que encontre essa informação. O PAPF ele está saindo de R$500 para R$800. Novamente, reitero, não sei se a PUB vai acompanhar isso, mas ela era R$500. A bolsa da FUSP, por exemplo,
ela estava em uns R$ 600. Bolsas de empresas privadas que patrocinam varia muito. Então, eu já vi bolsas, por exemplo, de R$ 700 e já vi bolsas de R$ 400. Então, varia bastante. Aí você tem que explicar para o seu professor qual que é a sua necessidade financeira, se você tem. E é isso. E lembrar que, por exemplo, você consegue acumular uma bolsa de C com uma bolsa de permanência, que é o PAPF, por exemplo, ou a EP também da bolsa de permanência, que você consegue acumular. Então, assim, tem que, sei lá, fazer as suas jogadas, assim, e tentar encontrar o que vai ajudar melhor, dependendo da sua situação financeira. Eu só recebia da USP em si, eu só recebia a PUB, quando eu recebia era R$ 500, mas aí eu recebi um complemento de uma emenda parlamentar lá do Suplicy, então era de um complemento bem bom. E da FDTE, como a Bárbara falou, é o mercado de estágios, né? Então você vai ganhar bem acima de uma bolsa da USP qualquer. Legal, legal. Vamos para a nossa terceira pergunta, que é a seguinte. A pessoa disse aqui, eu trabalho para me manter, mas o trabalho é remoto e não tem horas fixas. É possível fazer ele ser, nesse contexto, sem bolsa? Olha, não tem horas fixas, então é tudo uma questão de organização. Mas também você tem que ter um autoconhecimento aí. Tipo, se você vai separar das 11 às 2 da manhã para estudar, você vai ter que seguir esse horário. Então, tipo, sendo bem sincero, vai bater o cansaço e nem sempre você vai conseguir. Então, tipo, é uma questão de você saber dosar ali o estudo, o IC, trabalho. Porque, você não vai ter muito lazer, mas pelo menos você vai estar ali cumprindo algo que pode agregar bastante na sua vida. Acho que é uma questão de autoconhecimento e organização. O Ivan falou tudo, perfeito. Excelente, excelente. Vamos para a última pergunta, que é a seguinte. Se eu estiver trabalhando no final de semana sem ligação com a Poli, também dá algum problema com a iniciação científica? Então, Depende do seu contrato, né? O contrato, se for CLT, eu acho que não. Dependendo da bolsa, né? Não sei. Acho que eu não conheço muito, mas dependendo do contrato, se for estágio, provavelmente dá conflito. Acho que PUB não. Mas tudo depende do contrato. assim, gente, tipo, se você trabalha só no final de semana, não sei se é um trabalho informal, que você não tem um contrato assinado, não tem problema. E você só tem que se organizar, mas se não tem contrato assinado, não tem problema. E aí, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa e trabalho com contrato assinado, na Poli, o único problema assim, primeiro que você tem, depende da bolsa, às vezes você conseguiria fazer a pesquisa sem a bolsa, porque é aquilo que a gente falou, né, que no edital da bolsa ele não deixa você ter um vínculo trabalhista junto com a pesquisa, mas se você quer fazer uma pesquisa sem bolsa, o que eu acho totalmente válido pela experiência de pesquisa, que é incrível, você consegue, a única coisa é que o tempo de dedicação ele não pode ultrapassar o limite de estagiário. Então, assim, sei lá, se você tem um contrato assinado de 20 horas de estágio semanais, o máximo para um estagiário no Brasil são 30 horas semanais. Então, você tem 20 horas de estágio, você teria uma bolsa com 10 horas, entendeu? Tipo, você até, assim, obviamente, depende do contrato que você está falando, existe essa possibilidade. O problema é que a somatória de horas ela não pode ultrapassar 30 horas semanais. Então, aí também é muito você conversar com, enfim, o seu orientador de pesquisa, conversar com o seu chefe no estágio, organizar isso. E lembrete de que se você está assinando um contrato de pesquisa junto com um contrato de estágio, ainda tem o BO da Poli, que você não pode ter uma somatória de horas maior do que 48 créditos somados com o tempo de trabalho, etc, etc, etc. Muitos BOs, assim, para você considerar.
Mas, assim, aí eu acho que, tipo, se alguém tiver dúvida, etc., eu deixei meu contato aí e, enfim, se for o caso, pode me chamar. Mas é isso, são muitas variáveis que se mexem ao mesmo tempo. Então, é muito complicado falar assim, então, eu trabalho, eu quero fazer pesquisa, dá certo, funciona? Funciona, depende, entendeu? Porque tem várias outras coisas, mas eu acho que é isso. Acho que seria legal, nesses casos muito específicos, você falar com o diretor social ou do centro acadêmico ou do Grêmio. Eles sempre vão estar atentos ali, daí você explica a sua situação, e geralmente ele vai atrás ali de ler as regras e tudo mais, e eles te ajudam bastante, assim. Fica aí a dica de ir atrás do pessoal do centro acadêmico e do Grêmio. Exatamente, pessoal. Como o Ivan falou, a gente está mais do que à disposição do Grêmio, tanto a diretoria acadêmica, que é a minha diretoria, quanto a diretoria social e de permanência também está à disposição. Se vocês quiserem entrar em contato, tem o Instagram do Grêmio, tem redes sociais, tem pessoas em vários grupos, então fiquem muito à vontade. Pessoal, então o nosso evento está se concluindo agora. Antes de finalizar, eu só vou mandar aqui no link para vocês o manual de iniciação científica. É um manual que foi feito pelo diretório acadêmico, que ele está aí, que ele está um pouco desatualizado, que ele foi dos anos de 2020, 2021, mas as coisas não mudaram tanto desde então você pode aproveitar boa parte disso, tá? O Pujim botou o contato dele, eu vou colocar o meu também aqui, para caso vocês queiram entrar em contato, porque a gente está mais do que à disposição de vocês, do Grêmio, também naturalmente, se você tiver vontade de algum centro acadêmico. Quero agradecer muito aos nossos dois convidados que chegaram até o fim, a Bárbara e o Ivan. Obrigado pelo tempo, obrigado pela disposição. Obrigado a você que ficou até agora com a gente aqui. Espero que tenha sido de bom proveito. Estamos mais do que à disposição para ajudar. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo convite aí, pessoal do Grêmio. Obrigada. Nada, sempre muito feliz. Obrigado aos dois. Até a Obrigada, próxima. gente. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. E é isso. Valeu, pessoal. Obrigado.